O melhor do cinema brasileiro você encontra sempre aqui no Cinejornal. E hoje eu mostro para vocês a entrevista que eu fiz aqui no Rio de Janeiro com a atriz Débora Falabella. A Débora está envolvida em vários projetos no cinema, incluindo o filme 15 Dias, do Daniel Lief, que ela está rodando, e Pele do Rinoceronte, de Marcelo Maia, que ela protagoniza. Nosso papo foi uma delícia e é o que você confere agora. Olha só, 2025, eu não sei se a Débora já se deu conta, mas você está fazendo 30 anos de carreira? São 30 anos. Você não tinha se dado conta disso? Não conta, engraçado. Ah, bom. Pensei que não fosse me reconhecer. Bom, mas eu posso me apresentar se você tiver esquecido quem eu sou. Foram anos tentando todo tipo de terapia. Muito prazer, Lidbela. A senhora tem vontade de ser artista de cinema, hein? Meu filho, eu não sou nem americano para ser artista. Você está em cartaz com Prima Fati e o filme Pele de Rinoceronte dialoga ali com os temas na questão do feminicídio, da violência contra a mulher. Essa foi uma questão que despertou interesse em fazer esse filme também? Eu estou debruçada nesse tema porque antes do Prima Fati eu também fiz um espetáculo de teatro da Silvia Gomes, chamado Neste Mundo Louco, Nessa Noite Brilhante, que também falava de violência contra a mulher. Acabei fazendo uma novela que a minha personagem também estava envolvida num caso de violência contra a mulher com o marido. Então é um tema muito presente, assim, e que para mim foi importante contar, assim. O senhor pode me levar para a delegacia mais perto daqui? E na história eu faço a jornalista. Tem um certo paralelo, assim, com a personagem que eu faço no teatro, porque é uma jornalista que a princípio escreve, né? Ela escreve para um jornal popular e ela escreve como se escrevia naquela época, né? Julgando a vítima, muitas vezes condenando, fazendo um juízo de valor. Então é bonito também, porque assim como no Prima Fati tem essa virada da personagem, que ela começa a realmente enxergar de uma forma, um viés mais feminino ali, a história dela. E esse filme, sobretudo, é uma jornada de transformação. Exatamente. É uma jornada de transformação, assim, ela sai de um relacionamento, ela consegue também ter uma visão muito mais crítica que ela tem da profissão. Então, é uma mulher em transformação, assim, uma mulher se dando conta dessa violência. Ô, Débora, e nessa sua história no cinema, né, eu já vi tantas vezes a literatura cruzar o cinema, algumas vezes também o teatro cruzar o cinema. Olha só, muitos deles são adaptações de teatro, né? Ou então adaptação de uma obra literária. Eu acho que é uma boa coincidência, principalmente com essa relação com o teatro, né? Assim, é engraçado que os filmes tenham essa conexão, assim, mas não é nada pensado, não. Acho que é uma coisa que vem mesmo, assim, para mim. E quando ela não é tão, assim, a peça filmada, você recorre mais à literatura, mais ao roteiro? Como é que você compõe? Eu tento ir atrás da obra original, né, assim, num primeiro momento, mas depois eu me apego muito ao roteiro, ao que a gente vai filmar mesmo, e aí é claro que outras obras vão fazendo parte das inspirações, né? Mas a primeira ali, eu sempre primeiro recorro a ela para entender a história, para pegar ali a essência daquilo, para depois seguir realmente, me apoiar ali no roteiro, que vai ser filmado. De que maneira você acha que a televisão, o teatro e o cinema podem funcionar também como um ponto de reflexão e de transformação também da sociedade? Acho que quando você conta uma história, através disso você consegue mesmo chegar. E principalmente histórias que incluam todos, né? Que a gente consiga falar para todo mundo, fora da nossa bolha. Então, eu acho que o interesse por essa história, ele precisa partir do que está sendo contado para depois a gente refletir sobre o que a gente está falando realmente, né? Eu não sou drogada, para, mãe! E no caso do teatro, que é um espaço mais acessível para o público depois chegar em você, como é que você tem recebido os feedbacks? Então eu sinto ali a plateia indo junto comigo e às vezes mulheres que eu vejo que não conseguem saem para voltar depois, ou mulheres que choram de uma forma mais alta durante o espetáculo. Isso me afeta profundamente mesmo, assim, porque no teatro a gente tem essa possibilidade, né? E fora isso, há milhões de mensagens, mulheres que ficam no final para falar. Não acredite naquilo que você acha que sabe, porque isso aqui não é a vida, é a lei. Tem muitas mães que vão assistir e que a gente, depois, quando a gente conversa, ela fala, vou trazer minha filha, ou vou trazer meu filho,
porque acho que os meninos também, né? Assim, eu vejo, por exemplo, nas escolas hoje tem se discutido masculinidades, né? Porque é um tema que a gente precisa falar, assim, principalmente agora que ficou isso tão em alta, assim, falar sobre isso. Então, não só para a geração que está vindo, que eu acho que já vem com um chip um pouco diferente, mas eu acho que também falar para os homens, assim, e eu acho que, por exemplo, o caso da peça, né, e o caso que esse filme também, ele fala para o público, e aí ele não fica focado em falar para a gente, porque a gente já sabe, né, assim, então acho que furar essa bolha, surpreender e fazer um homem que está ali assistindo também pensar sobre sua vida, sua geração, é muito interessante. Um ano bastante movimentado, com Sim. muitos projetos. Tem o Pele de Rinoceronte, também tem um telefilme que você retoma uma parceria com Guel Arraes. Sim, e que foi muito lindo, assim, porque é um filme que ele tem um paralelo com a história da Lisbela, né? Só que quem faz é a Wellen de Castro, maravilhosa, e ela faz essa mocinha que vai conhecer o mundo da novela, que a Globo está comemorando 60 anos de teledramaturgia, então esse filme é uma dessas comemorações. E eu sou uma atriz que trabalha na TV, que ao mesmo tempo trabalha no teatro, então ela tem esse... É um alter ego. Mas essa coisa assim, muito apaixonada da atriz, né, de teatro, mas que também faz televisão, é muito divertido. E agora você volta ao teatro também para viver Cacilda, gente, essa mulher que é, enfim, uma diva, um ícone do teatro brasileiro. É um mito, né? É uma responsabilidade enorme, assim, a gente vai filmar no teatro e é um filme onde também a gente está dando a liberdade de sermos atores interpretando aqueles personagens. Então talvez seja ali eu atrás, em busca dessa Cacilda, né? Porque eram tantas, né? Assim, no próprio filme a gente conta a história e acho que não é nem um terço do que ela fez, mas a gente vai apresentar dentro do filme, sei lá, 20 peças que ela fez. Então é uma personagem que ainda vai interpretar outros personagens e uma mulher que a gente tem muito pouco registro. E o grande espaço, o grande lugar da Cacilda era o palco. Né? E é muito interessante também você revisitar uma época, né? O teatro mudou muito também. Então é um estudo também maravilhoso para a gente que é ator, mergulhar nessa história da Cacilda. E tem também um filme chamado 15 Dias. Sim, é um filme muito lindo, assim, que eu fico muito identificada, que eu faço a mãe de um adolescente de 16 anos, e um adolescente gay, e baseado no livro 15 Dias, é uma mulher, uma mãe solo ali, e que lida com esse filho de uma forma muito apaixonada, assim. Então eu estou também muito feliz de poder fazer um projeto que vai para um outro caminho também, sabe, do que eu estava fazendo, assim, que por mais que conte a história e a gente também se emocione com a história dela, é um filme super emocionante, a gente fez a leitura, mas vai para um outro caminho, assim, de uma leveza, assim, também que eu queria. Débora, e tem também um projeto que você tem com o Fernando Fraia. Tem, chama Cuidadora. É uma história de duas mulheres, é uma mulher mais velha que está já num momento da sua vida onde ela já está naquele momento que ela talvez desista ali da vida, que já está... E ela convive com essa mulher que acaba sendo a cuidadora dela durante esse período. E o filme se passa em um dia. Então também é um filme de atriz, assim, duas mulheres dentro de uma casa. E um trabalho que eu queria fazer com o Fernando também há muito tempo, assim, porque o Fernando ele é muito bom diretor de ator, né? Já trabalhei com ele já em 2 projetos. Foi no Bem-Vida Violeta e no Chico Bento agora, que eu tive esse prazer de vê-lo também preparando as crianças. E aí ficar dentro, né, assim, fazer esse trabalho focado, assim, na atuação, para mim vai ser muito, muito interessante. E tenho participado junto com ele, assim, né, dessa história, lendo os tratamentos dos roteiros. Ô Chico, você tá distraído? Além de muito teatro, além de muito cinema, a gente sabe que na televisão você tem uma trajetória imensa, né? Muitas novelas. Queria que você me falasse agora desse fenômeno Avenida Brasil, né? Como é lidar, né, com uma personagem tão popular que está na televisão, que entra na casa das pessoas e o sucesso que foi essa personagem. Foi uma maravilha, assim, fazer parte de uma telenovela onde tudo isso aconteceu, né? E é impressionante mesmo o público, porque eu acho que é isso que vai acontecendo, ela vai se renovando, como ela está agora num catálogo, né? E as pessoas vão redescobrindo, então até hoje isso é muito forte. E eu acho que foi a primeira vez também que a novela começou a ter uma maneira de ser contada um pouco diferente, assim. Então foi uma
confluência ali de direção, atuação, texto, e que deu muito certo. Finalmente eu consegui conquistar a confiança da Carminha. E como é para você lidar, né, com esse personagem tão popular? Ah, é um costume mesmo, assim, hoje eu me divirto com isso, assim, na época da novela era mais difícil, né, na época da novela era uma loucura, a gente não conseguia sair na rua, assim, mas agora, hoje, eu vejo como uma lembrança muito carinhosa mesmo. Dona Carminha, eu tenho certeza que a senhora nunca seria capaz de fazer mal a ninguém. As novelas, assim, o que é muito legal, primeiro que é uma coisa que a gente tem que é muito brasileira, muito bem feito, e acaba, por exemplo, levando um público para as outras coisas que eu faço muito grande. Então, quando eu estou em cartaz no teatro, muita gente vai me assistir porque me conhece das novelas, assim. Então, fazer também uma formação de plateia do teatro através da televisão é muito interessante. Qual que é o significado disso, desses 30 anos da partir do teatro, né? Principalmente que você vem de uma família de artistas, um pai ator, uma mãe cantora, irmãs também artistas. Como é que é pensar nessa trupe, assim? Eu acho que uma vez que você é tomado mesmo, que você é capturado pelo teatro, pelo cinema, é muito difícil a gente desistir, né? Assim, eu me imagino fazendo outras coisas, eu sou produtora, já dirigi teatro, tenho um projeto de dirigir cinema, mas é uma profissão onde ela se confunde muito e ela está muito ligada à nossa vida mesmo. E é uma profissão também em constante aprendizado, né? Porque em cada idade que você está, ela vai ter um sentido completamente diferente, assim, porque ela vai meio que junto com a sua vida, assim. Então, eu estou num momento, assim, de muito prazer em fazer, em trabalhar. Há de se ter coragem. Obrigada. Nosso tempo de hoje acabou, mas às segundas e quartas eu tô sempre aqui esperando você, 7h30 da noite, tá bom? E você continua acompanhando a gente pelas redes do Canal Brasil. Beijo e até!